conversar com o Leandro Fortes. Leandro já está por aqui. Tudo bom com você? Como você está? Tudo ótimo, na medida do possível, como sempre, Thalita. E você, tudo bem? Na medida do possível, como sempre, Leandro. Eu queria começar conversando com você sobre essa história do iFood, né? Porque o resumo é o seguinte, olha, os entregadores, eles pararam de trabalhar isso desde 2020, né? Realizaram aquelas greves para exigir uma remuneração decente. Daí, o que o iFood faz? Ele vai lá e banca um movimento pelego para acabar com essa mobilização dos trabalhadores. Esse movimento conhecido como Não Breca Meu Trampo, né? Criaram página nas redes sociais para divulgar o trabalho, e tudo isso foi inventado dentro de uma agência de publicidade. Eu vi o Paulo Galo, inclusive, comentando essa reportagem, e ele fala sobre a criação desse gabinete de ódio até, né? Que é articulado ali pelo iFood com agências de publicidade para acabar com uma movimentação de entregadores que buscam melhores condições. Acho muito feio esse vídeo aí em que a gente vê esses publicitários conversando e assim dizendo a maneira como eles interferiram no movimento, e foi assim uma demonização da política, né? Eles falaram, não, olha, o Galo é um sujeito que está envolvido com política, então assim, essa greve não vai levar vocês a lugar nenhum, ele só quer aparecer. É tudo tão feio, é tudo tão nojento que a gente vê, né, essa articulação de publicitários, e eu queria saber como que você vê tudo isso, e lembrando que você trabalha com marketing digital, né? Então é bacana esse seu olhar sobre uma situação como essa, inclusive. Pois é, olha só, essa não é uma ação de marketing digital em si, não é uma ação criminosa. Isso é a utilização do marketing digital para fazer uma ação criminosa. Você imagina, sei lá, parece que o lucro do iFood é 6 bilhões, é uma coisa absurda. E em vez de sentar com os seus trabalhadores e procurar uma forma de melhorar a vida dos seus trabalhadores, ela gasta dinheiro, ela paga uma empresa para fazer um movimento clandestino para destruir o movimento dos trabalhadores. Isso é uma coisa criminosa, isso não faz sentido nenhum. E eu não sei em que circunstância foi gravado esse vídeo, mas o próprio nível da conversa revela o nível da negociação, revela o nível da intenção, Thalita. Quer dizer, foi feita uma coisa, inclusive, para matar o Galo, matar aí no sentido assim, de matá-lo politicamente. Quer dizer, houve uma movimentação na mídia para matar o Galo. E estava baseado numa produção de fake news, uma produção de perfis falsos para matar o Galo, que é uma liderança popular, um cara que surgiu. E aí você usa um argumento, que é um argumento da direita brasileira, da classe média estúpida brasileira, que a mulher aí comemorando, tá vendo? Que a gente mostrou que não era um movimento de trabalhadores, era um movimento político. Você tem que explicar para essa anta que todo movimento dos trabalhadores é um movimento político, que todo movimento é um movimento político, vida é política. No momento que os trabalhadores vão pedir melhores condições de trabalho, paralisam, isso é política. Então, assim, é uma loucura isso. Agora, assim, é preciso que as autoridades, se bem que nesse governo a gente não pode acreditar em nada, mas é preciso ter uma ação do Ministério Público, por exemplo, contra o iFood e obrigá-lo, entendeu, a rever as ações que ele tomou baseados nessa produção de fake news e punir essas pessoas, claro. Agora, Thalita, eu, por exemplo, vivo numa situação muito contraditória, né? Porque volta e meia eu acesso o iFood, todo mundo acessa o iFood. Mas a gente talvez tivesse que fazer um exame de consciência, mais ou menos como foi feito em relação a algumas empresas bolsonaristas, por exemplo, Madeiro e companhia, essas empresas, aqui em Brasília tem o Coco Bambu, são empresas bolsonaristas que apoiam esse genocida, esse governo podre, corrupto, tal, e em relação ao iFood. Mas o melhor mesmo seria, em vez de a gente ter que se articular num boicote, é que as autoridades públicas e o Congresso Nacional legislassem sobre isso de forma correta, porque o serviço em si não é ruim, não é um problema você ter um serviço de entrega, delivery, fácil. O problema é a exploração que ele faz com quem trabalha. E eles têm dinheiro, Thalita, é como o Uber, tem muito dinheiro para pagar essas pessoas corretamente, para dar a elas planos de saúde, para assinar carteira, enfim, para desprecarizar. Mas essas empresas se tornaram os símbolos máximos desse capitalismo selvagem, aplicados de forma também selvagem
em países como o Brasil, em países da periferia do capitalismo, onde não há nenhuma fiscalização e onde as classes dominantes são altamente lenientes com esse tipo de coisa, né? Mas a matéria da agência pública, aliás, como sempre, está de parabéns, porque assim, revelou um esquema criminoso, clandestino, que visou, além de tudo, assassinar a reputação de uma pessoa. Isso é crime, chama-se calúnia. E pode dar uma bela cana, viu? Enquanto eles patrocinavam essa ação de boicote, eles propagandeavam a criação de um fórum para negociar com trabalhadores. Você vê a balela que era, né? Porque esse fórum não deve ter existido de forma alguma. Eles estavam bancando Não, ali, de fato, é uma a fachada, né? campanha para acabar. E eles usam isso como uma publicidade ali do bem, né? Não, a gente está criando um fórum para discutir com os Exatamente. trabalhadores, para chegar num acordo. Mas tá aí, é excelente a reportagem da Pública para mostrar esse bastidor de cometimento de crime para desmobilização de um movimento super justo. E a gente sempre chega nessa discussão, né, de realmente o Ministério do Trabalho precisa discutir essa condição desses trabalhadores, eles não serem empregados fixos ali do iFood, isso tudo precisa ser discutido de forma mais profunda aqui no Brasil. E parece que essa discussão não anda, né, ali nas instituições que deveriam cuidar dessas relações de trabalho. Uma vez eu lembro de ter entrevistado aqui um pesquisador que ele fala sobre isso, ele fala assim, olha, a gente não pode falar sobre novas relações de trabalho, o que está existindo é a mesma relação de trabalho que sempre existiu. A gente compra essa ideia de nova como se precisasse legislar novamente sobre o que está acontecendo. E não, a relação de trabalho de um entregador com o iFood é a mesma de qualquer empregado com a empresa. A gente não pode falar em nova relação de trabalho, é uma relação de trabalho como qualquer outra. E eles devem ser considerados um trabalhador como de qualquer outra empresa é considerado hoje. Achei muito interessante, aquilo me marcou na época. A Cissa estava aqui me lembrando, inclusive, que o Lula já falou sobre essa questão, né, de que vai pegar no Sim, pé, vai falar sobre reforma trabalhista. Ele tem falou é isso preciso, né? abertamente na semana passada, né? Sim. O Lula quer incluir na discussão da revisão da reforma trabalhista a questão dos aplicativos, dos trabalhadores de aplicativo, que são vários, são milhares no Brasil inteiro, e que vivem como escravos. Tem depoimento desses caras, desses meninos, dessas meninas, que trabalham 16 horas por dia, dormem nas ruas, porque não tem como voltar para casa, moram muito longe, vêm de bicicleta e fica tarde, eles dormem nas ruas. Entendeu? Fazem necessidades nas ruas. São moradores de rua que andam de bicicleta entregando comida e às vezes com fome. Olha, a gente virou um país absolutamente selvagem, viu? Um país desgraçadamente perdido na mão de uma classe dominante que mantém no Palácio do Planalto um fantoche, que é um fantoche fascista, né? Com uma pulsão da morte, do extermínio, e sem nenhuma empatia com a população, nenhuma empatia com o trabalhador brasileiro, e que está aí lutando para se reeleger, Natalita. Para quê, né? Para não ser preso, é para isso que ele está lutando para se reeleger. É impressionante isso. Viu? Que tempos desgraçados, né, que a gente está vivendo nesses últimos 4 anos.